Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos ler algumas passagens da Bíblia com o tema Deixando para trás. E não é deixado para trás, mas deixando para trás. E nós vamos falar hoje e meditar sobre o chamado de Deus para olharmos para aquilo que Ele nos ensina, olhando para frente. Porque sempre que Deus atua na nossa vida, quando Ele nos chama para algo novo e nos leva para frente. E existe algo em nós que é uma tendência de nos acostumarmos algumas vezes com a situação da nossa vida e de não querermos as mudanças. Ou depois que as mudanças acontecem, nós começamos a pensar, sentir o incômodo da diferença e em alguns momentos olhar para trás. Não só olhar para trás para se lembrar de como era ruim, mas não, às vezes para olhar e pensar, não era tão ruim assim. Então Deus nos chama para algo novo e mesmo assim nós podemos olhar para trás e ainda acreditar que o que nós tínhamos no passado, a maneira como nós vivíamos, não era tão ruim assim. Então isso é uma tendência que tem no nosso coração e nós vamos ver algumas escrituras a respeito disso. Então vamos começar com uma oração. Deus, te agradecemos por mais um domingo, que apesar de nós não podermos estar juntos fisicamente, mas nós podemos nos unir em oração, podemos ter esse momento para poder meditar na Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor nos ajude a pensar em tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e no que o Senhor ainda vai fazer. E que o Senhor nos ajude a compreender que quando o Senhor traz mudança, quando é o Senhor que atua, então sempre é bom e sempre é melhor. Nos ajuda a olhar para o passado, para as coisas que ficaram para trás. Quando nós olharmos para trás, que seja para lembrar do que era ruim e reconhecermos com gratidão as mudanças que o Senhor trouxe. Mas jamais nos lembrarmos de coisas do passado com qualquer tipo de nostalgia, acreditando que era mais agradável como nós vivíamos antes. Por favor, nos ajuda a ter esse coração e eu oro para que o Senhor nos ajude através dessas escrituras a ter isso bem firme no nosso coração. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar lendo uma escritura, uma história que é bastante famosa, em Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 17, que é a história de Ló, sobrinho de Abraão. E para colocar um pouco de contexto na história, foi algo que eu repassei um pouco antes, e a própria história de Abraão já é uma história de um chamado, porque ele saiu de um lugar onde ele vivia, e ele simplesmente vivia naquele lugar, era a terra dele, a terra de Abraão. E ele tinha a família dele e as posses dele, então não tinha nenhum motivo para sair de onde ele vivia. Mas Deus falou, não é aqui que você vai viver, eu tenho planos para você, mas eles não são para esse lugar. Então agora eu quero que você saia daqui e vá para um outro lugar, porque tudo que eu vou fazer vai ser lá e não aqui. E se a gente pensa em Abraão como alguém que a gente conhece da história, como a gente compreende como um personagem bíblico e quase se torna um personagem de história em quadrinho ou um personagem de filme, então a gente às vezes não pensa que Abraão é um ser real. E ele teve um impacto real em ter que sair do lugar onde ele vivia.
E quando nós pensamos nisso, para algumas pessoas, né, porque nem todo mundo é igual, algumas pessoas gostam de mudança, gostam de novidade. E qualquer coisa que seja nova já é melhor do que o que ela tem aqui hoje. Então ela se alegraria, Deus falou que tem um outro lugar lá, deve ser uma maravilha, já estou indo. Mas talvez para muitas pessoas, sair de onde ela está, mesmo com a promessa de que tem algo melhor lá na frente, num outro lugar, ainda assim, no coração, existe primeiro o receio do novo e, além disso, o comodismo por já estarmos acostumados com aquilo que nós vivemos. Estamos acostumados com as pessoas que nós conhecemos, com os lugares. Então, é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo. Geralmente não vou ter surpresas. Então, para que mudar? Para que sair de onde eu estou? E Abraão, ele não saiu porque ele ficou sabendo que existia um lugar melhor. E ele foi lá visitar primeiro e viu que o lugar realmente era muito bom. E aí ele voltou e contou para todo mundo: o outro lugar é muito melhor, por isso que nós vamos para lá. E acredita em mim, é muito melhor, vamos. Não, Deus simplesmente falou: pega tudo que você tem e vai. E acabou. E foi nessa situação em que Abraão foi para a Terra Prometida e Ló, que era sobrinho dele, foi junto. Então, imagine-se numa situação em que você vai sair de onde você viveu a sua vida toda, acompanhando o seu tio. E aí eu não sei, cada um tem uma experiência com o seu tio. Mas aí pensa, como seria você acompanhar o seu tio, nem são seus pais, acompanhar o seu tio para um lugar que você nem faz ideia de como é, mas porque foi um chamado de Deus? Como seria para você sair hoje de onde você vive e ir para um lugar totalmente diferente para acompanhar alguém que, mesmo sendo membro da sua família, nem sequer são seus pais? É um tio. E aí você vai. E aconteceu que Ló vivia num lugar que talvez financeiramente ou profissionalmente, talvez ele conseguisse tocar a vida dele. Mas espiritualmente era um desastre. O lugar era tão horrível e as pessoas viviam tão distantes de Deus que Deus simplesmente decidiu destruir a cidade inteira e matar todo mundo. Então não era leve, não era qualquer coisa. E foi nessa situação que Ló se encontrou. E aqui no versículo 17, em Gênesis capítulo 19, então aqui fala assim: assim que os tiraram da cidade, um deles, ou seja, um dos anjos que veio salvar Ló e a família dele, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás, não olhe para trás, não é nem para olhar para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Então, como se não bastasse, né, depois de toda a viagem, acompanhando o tio, aí ele está morando naquele lugar, e ele simplesmente tem que fugir correndo do jeito que ele estava, senão ele iria morrer. Simplesmente isso. 18. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala.
fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então a gente vê tudo que já tinha acontecido com Ló, e ele tem que fugir às pressas de um lugar onde ele veio morar por causa de uma promessa de Deus para Abraão. E além de tudo, ainda perdeu a mulher. Só que a gente vê a orientação de Deus um pouco antes, né? Ele falou, olha, não olhe para trás. Está escrito aqui. Então, olha, foge, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Ou, no caso de fugir para a cidade, não olhe para trás e não para no meio do caminho para você chegar naquela cidadezinha. É correr olhando para frente e vai embora. E sua família a mesma coisa. Não é para parar no meio, para ficar com conversinha, para descansar. Não tem essa. Foge, corre sem pausa e sem olhar para trás. Acontece que a mulher olhou para trás. E aí vem toda a questão. O porquê? Porque a orientação eles tinham. Não olhe. Aí, conjecturas, né? Será que ela ficou curiosa? Ouviu muito barulho? E a curiosidade foi tão grande que ela quis olhar? Pode ser. Também pode ser que, por mais que tudo já tinha sido muita mudança, a cidade, a região já era nova, mas ainda assim poderia existir algum tipo de apego. Que a gente tenta se apegar em algumas situações a qualquer coisa que nos pareça familiar. Então, até mesmo uma cidade onde essas pessoas passaram a viver por algum tempo, e mesmo que espiritualmente fosse horrível, ainda assim era melhor do que a completa incerteza. Estamos fugindo às pressas para algum lugar, e esse lugar a gente nem sabe o que vai acontecer ali. Dessa cidadezinha, o que a gente vai fazer? Então o único porto seguro que essa mulher via, e talvez a família toda via naquele momento, era Sodoma e Gomorra. Era aquele lugar. Que era pecado. Era a vida de pecado daquela cidade. E mesmo assim, era mais confortável do que receber um chamado de Deus e ir embora para outro lugar. Ainda às pressas, né? Fugidos. Então isso mostra que essa atitude de olhar para trás e de tentar nos apegar a alguma coisa que a gente já está acostumado, isso é forte. Talvez mais forte para algumas pessoas do que para as outras. Mas isso existe no nosso coração. Nós queremos nos apegar a algumas coisas. E quando as mudanças vêm, é muito fácil ter essa tendência de olhar para trás. Mas aí existe algo que é muito pior do que isso. Porque buscar algum tipo de conforto é uma coisa. Mas olhar para trás, para uma vida de pecado, e ainda acreditar que alguma coisa ali era boa ou era agradável e nos dá saudades daquele tempo, isso é muito pior. Porque isso significa o sinal de que amamos o pecado. Então aqui em Lucas, capítulo 9, existe uma escritura também que
que de certa forma é muito incômoda, mas que mostra o coração de Jesus e o coração de Deus, e que deve ser também o nosso coração quando nós pensamos no passado, ou talvez no presente, porque talvez você está escutando isso, você vive e você consegue reconhecer uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus. E é extremamente incômodo, talvez. Por mais que você saiba que uma vida com Deus pode te poupar de muita coisa ruim e pode literalmente consertar a sua vida, ainda assim é incômodo. É incômodo mudar. É incômodo passar por cima dos costumes. É incômodo pensar no que as outras pessoas vão falar sobre o seu estilo de vida, porque ele mudou, ou vai mudar. Então todas essas coisas são incômodas. E aí a gente começa a pensar duas vezes, será que vale a pena de verdade? É tão bom assim viver com Deus? Porque é mais fácil, é mais cômodo continuar no meu cercadinho, no meu cantinho, fazendo as mesmas coisas de sempre. Ninguém me incomoda. As pessoas podem até... Na verdade, as pessoas olham para a nossa vida e conseguem sim. Quem tem consciência reconhece que uma vida de pecado é ruim. Algumas pessoas hoje já torceram completamente a verdade e querem nos vender a ideia de que o pecado é uma coisa ridícula, religiosa do passado. E que qualquer coisa é boa se nós nos sentimos bem. Tudo que é confortável e agradável é bom. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de que quem tem consciência talvez não nos acuse, não nos aponte o erro e não nos ajude a mudar. Mas as pessoas reconhecem que nós estamos no nosso cercadinho, naquele cantinho, e que aquilo é ruim. Quem tem consciência, sim, vai reconhecer. Essa vida tem pecado. E não vai sair coisas boas dali, se é ruim. Então é muito fácil, é muito cômodo ficar nesse cantinho, com a nossa vida de sempre, mas não agrada a Deus. Então aqui no capítulo 9, em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 59, a gente vê aqui Jesus se dirigindo a algumas pessoas. Então a outro disse, siga-me. Então Jesus disse a um homem, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, a primeira coisa, o homem não respondeu assim, para quê? Não tem nada a ver com você. Ele não respondeu assim. Então, esse foi um homem que sabia quem Jesus era, ele entendia esse chamado, ele sabia o que significava, e ele até queria, ele tinha vontade de seguir Jesus. Só que ele falou, mas só tem uma coisinha que eu preciso resolver antes, e aí pronto, aí eu estou liberado. Mas tem uma coisinha que eu preciso ir ali resolver. E parece brutal o que Jesus responde, porque aqui ele está falando sobre sepultar o próprio pai. Então, pensa num momento sensível da vida de uma pessoa, que era sepultar o pai ou a mãe. E aí no versículo 60, Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, bom, daqui a gente poderia fazer um estudo muito extenso a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus de verdade? O que ele fala, o que ele ensina, como ele é.
Porque a gente tem essas tendências ou de ver um Deus tirano e Jesus também como um homem bravo que veio dar lição de moral no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que veem Jesus como um cordeirinho que só fazia o bem para todo mundo, que agradava as pessoas e que só veio fazer o bem e curar as pessoas e tudo maravilhoso e não queria incomodar ninguém. Só que aí no versículo 60 a gente vê Jesus falando: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então ele falou: olha, seu pai já morreu, não tem mais o que você fazer por ele. Então, se você quer me seguir, então você faça o que eu estou falando. Assuma o reino de Deus como algo para você. Vá e proclame esse reino de Deus. Então não tem tempo para perder com algo que, no fundo, já não tem mais... Tem um valor sentimental, mas você vai ter que passar por cima disso. Porque se você é sentimental com isso, você vai ser com muitas outras coisas. Então é uma frase dura. Onde está a sensibilidade de Jesus num momento tão dramático na vida de um homem? Mas Jesus falou: não. Vá e faz o que eu te chamei para fazer. Versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Mais um. Ninguém tinha morrido aqui, mas pelo menos ele queria ir lá e se despedir da família. Olha, família, eu estou indo lá e eu não sei quanto tempo eu vou ficar longe porque eu estou indo atrás de Jesus e não se sabe o que vai acontecer, vai que eu morro junto com ele. E ele quis lá se despedir. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Foi mais uma resposta duríssima. E quando a gente vê esse termo que Jesus usa, né? Primeiro ele fala: ninguém que põe a mão no arado. Ou seja, estou começando aqui, pus a mão no arado, ou seja, vou arar a terra, vou começar o trabalho. Mas aí, olha para trás. E não tem como não associar esse termo, olhar para trás, com aquilo que foi pedido para Ló e para a família dele. E o que a mulher dele fez, que foi olhar para trás. Então Jesus tem esse chamado: vá, vem, siga-me, vá fazer o trabalho de Deus, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida e não olhe para trás. Não é para olhar para trás e começar a pensar: mas a minha vida agora, como que ela é, e as pessoas ao meu redor, e qual vai ser o impacto disso, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família. Jesus falou: se é para começar, pôr a mão no arado, pôr a mão para começar, e já começa a olhar para trás, já começa a pensar demais a respeito de tudo que vai acontecer, ou começar com esse apego com as coisas dessa vida, ou com o apego à sua vida como ela é hoje, Jesus já fala na lata: não é apto, não serve para o reino de Deus. Mas se a gente entende as diversas escrituras que estão na Bíblia, algumas delas a gente usou aqui, outras não, muitas passagens falando sobre Jesus, em passagens onde Jesus mesmo fala, ele fala muitas coisas. Então ele abre as portas, ele não fecha, ele abre.
Ele foi falar com pessoas que os religiosos já tinham desistido. E Jesus se abriu a falar com qualquer pessoa. Ele quebrou todas as barreiras para abrir as portas do reino do céu para todos. E a gente já falou a respeito disso. Mas o que Jesus não mudou nada foi o requerimento. O que precisa ser feito? Posso continuar com a minha vidinha do jeito que ela é? Não. Eu estou abrindo as portas para vocês. Jesus falando, né? Eu vim aqui, estou aqui falando e pregando a mensagem para todos. Eu falo com os pecadores e com os religiosos. Eu falo com todo mundo. Eu falo com o samaritano, que não se dá com o judeu. Eu curo mulher cananeia, adoradora de ídolo. Então eu não fecho as portas para ninguém. Qualquer um que vem até mim, eu recebo. Só que quem vem até mim precisa entender que eu vim representar o reino de Deus. E o chamado para o reino de Deus significa mudança de vida. E não é para ficar olhando para trás. Pelo menos não olhar para trás com apego. Com apego emocional ou qualquer outro tipo de apego. Não. Fui chamado por Jesus. Ele abriu as portas para mim. Eu vou olhar para frente. Para o meu chamado. Porque Jesus me chamou para mudar de vida. E esse chamado é algo que nós precisamos receber com gratidão. E mudar de vida realmente. E para terminar, nós vamos ler um trecho em Hebreus, no capítulo 10. Mais uma vez falando sobre não virar para trás, não olhar para trás. Nós conhecemos uma outra escritura em Hebreus também, em que lá diz que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, para frente. Em Jesus à frente e nós vamos para lá. Olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para trás, para frente, porque esse é o nosso chamado. Então aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, de novo, vem aquela imagem da mulher de Ló, que olhou para trás. Ela olhou para aquilo da qual ela estava fugindo. E diante dela estava a salvação. Literalmente, a salvação da própria vida. Estava lá na frente. E ela olhou para trás. Então, o versículo 38 fala: mas o meu justo viverá pela fé. E a fé não é uma palavra, também não é só não pode ser um sentimento de que tudo vai dar certo. E aí a gente já pensa dar certo na nossa vida aqui na terra. Isso aqui fala: meu justo viverá pela fé, ou seja, a fé de que eu recebi ou vou receber o perdão dos meus pecados e a promessa da vida eterna. Abraão saiu da terra dele, carregando a família, carregando os pertences dele, porque ele recebeu uma promessa de Deus. E ele não tinha nada nas mãos que pudesse provar que aquilo que ele vai ter lá na frente é melhor do que ele tinha naquele momento. Mas ele foi sem nada,
sem nenhuma prova. Isso é fé. Então, na nossa vida, se nós nos arrependemos e damos esse passo de fé, eu vou mudar minha vida e eu nem sei aonde vai parar isso. Porque não dá para medir as consequências de eu mudar minha vida e mudar minha maneira de pensar. Mudar o meu comportamento. Como as pessoas vão começar a lidar comigo depois que eu mudo de vida? Depois que eu abandono o pecado? Com que cara eu vou falar para elas que eu parei de fazer as mesmas coisas? Que eu já não vou mais acompanhar? Como é que eu vou explicar que as pessoas me viam meus erros e de uma hora para outra eu resolvi parar com esses erros? Como é que eu vou explicar para elas? Como será que elas vão se convencer, mesmo que elas gostem, como elas vão se convencer de que isso vai ser duradouro? Então são muitas perguntas, muitas dúvidas, mas é a fé, é só pela fé que nós podemos fazer o quê? Continuar olhando para frente. Eu vou iniciar essa vida com Jesus. Vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou continuar olhando aonde tem pecado para me livrar dele, ou para ir contra ele. E vou para frente. E não vou permitir que nada me agarre e me puxe para trás. Porque aqui fala, e se retroceder, se voltar para trás, não me agradarei dele. Então aqui fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos desses. Eu espero não ser um desses, espero que você também não seja um desses. Não podemos nos deixar sermos atraídos de volta para o passado. Olhar para trás e começar a pensar, mas tinha algumas coisas que era gostoso no final das contas, era agradável. Hoje eu sei que é ruim, mas era legal, né? E se nós não cuidamos desse tipo de pensamento, desse tipo de sensação, nós podemos ser atraídos de volta e retroceder, porque é isso aqui que a Escritura fala. Se retroceder, não me agradarei dele. Deus não vai se agradar. E ele fala mais, que os que retrocedem são destruídos. Porque não herdam mais o reino de Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas, nós somos quais? Dos que creem e são salvos. Então, quando a gente fala sobre olhar para trás, não é simplesmente, eu lembrei de como era a minha vida no passado. Ou lembrei de alguma coisa que aconteceu no passado. Não é uma questão de lembrar, mas sim do apego que nós podemos ter no coração de algo que era do passado. E que nós podemos pensar que é agradável, não é. Porque o fruto, ele é amargo. Você pode colocar na boca, no momento é doce, mas depois ele se torna amargo na boca. Depois ele dá azia. Depois ele te dá uma dor terrível no estômago. Então, o pecado é assim. E o nosso chamado é para não olhar para trás. Jesus nos chamou, nós precisamos olhar para frente. Sem apego, sem comodismo. E isso é uma luta que eu tenho e que todos nós temos, em graus diferentes. Mas nós temos o apego a algumas coisas que são o nosso porto seguro, são as nossas âncoras. A gente quer se agarrar a alguma coisa para nos sentirmos seguros. Mas que não é Deus. Nós nos agarramos em coisas, nos agarramos em pessoas. Se eu estou aqui nesse lugar com essas pessoas, me sinto seguro, me sinto em paz, sinto que posso enfrentar algumas coisas e aqui eu me sinto bem. E sem esse lugar e sem essas pessoas, nós conseguimos ter a mesma confiança colocando nossa fé só em Deus?
e vivendo sem onde se agarrar? Então é para isso que nós precisamos ser treinados, para aceitarmos as mudanças. No nosso caso, a Igreja de Cristo no ABCD, a gente está tendo uma mudança física, que no final das contas, por mais que traga mobilização de trabalho e vai ser uma novidade, vai ter um tempo de adaptação, mas era muito mais fácil continuar no lugar onde nós estávamos. E isso, só o fato de nós termos feito uma simples mudança física, que no fundo não é nada tão dramático assim, que nós esperamos que tenha fruto espiritual, mas que fisicamente é só uma mudança daqui para lá, mudou o endereço. Mas esse tipo de coisa já pode nos trazer um incômodo da mudança. Porque para alguns de nós, ou talvez para muitos, não sei, era muito mais fácil continuar no mesmo lugar. Já estamos aqui há tantos anos, tem gente que vai lá e vai no mesmo lugar encontrar a gente, vai ver a porta fechada, a gente não está mais lá. Olha quanta coisa, olha que problema. Não era mais fácil continuar no mesmo lugar? Sim. De certa forma, sim. E isso se espelha em qualquer outra situação das nossas vidas. Em alguns momentos, o mais fácil é deixar do jeito que está. Mas quando a gente fala sobre pecado, a gente não tem essa escolha. Não quando a gente fala sobre fé. Então nós precisamos ter essa fé de que o que é pecado tem que ficar para trás. E o que tem à nossa frente é o que vale a pena, que é Deus e o chamado dele para a nossa vida, para a vida eterna, para o arrependimento e uma vida com o Espírito Santo nos guiando. E esse é o chamado. Então vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por essas escrituras e por nos mostrar, por mais desagradável que seja, que pelo menos para a nossa carne é desagradável. Um incômodo que é termos que deixar para trás aquilo que é cômodo, aquilo que é agradável, aquilo que é fácil. O Senhor chamou as pessoas para mudança de vida. O Senhor chamou Abraão e Ló também para mudarem radicalmente de lugar, de vida, por causa de uma promessa. E o Senhor cumpriu essa promessa. Porque de Abraão surgiu todo um povo. O Senhor cumpriu essa promessa. Algo que ele não viu, ele simplesmente creu que o Senhor iria fazer um dia, como o Senhor fez. Deus, por favor, nos ajuda a termos essa fé, para que nós possamos aceitar o Teu chamado e aceitar a direção do Espírito Santo para lutarmos contra o pecado. Por favor, nos perdoa pelos nossos pecados e também, o que talvez seja ainda pior, é olharmos para situações do passado e ainda acreditarmos que tinha alguma coisa boa lá. Se existir algo bom no nosso passado, é por causa da Tua misericórdia. Mas tudo aquilo que realmente é bom, só o Senhor pode produzir. E nós só podemos fazer algo realmente bom, eterno e verdadeiro quando nós vivemos com o Senhor. Por favor, nos ajuda a olhar para frente. E quando nos lembramos do passado, ter no nosso coração essa certeza de que o que ficou para trás foi uma vida de pecado e o que vem à frente é uma vida com o Senhor. Nos ajuda a ter essa fé firme nas mudanças que o Senhor traz à nossa vida, pela Tua palavra, porque o Senhor diz e quando nós obedecemos, nós vemos os frutos vêm. Eu te peço por isso, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos ter fé de que o Senhor move todas as situações. O Senhor vai mover nesse fim de ano, no ano que está para vir.
em cada situação, por quantos anos forem que nós ainda vamos viver, nós temos e colocamos a nossa fé diante do Senhor para que o Senhor nos guie e nos leve para onde o Senhor quer. Pedimos por isso e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.